a D3Cast, o podcast da D3 Comunicação Católica. E aí, tá preparado? Tá preparada para um episódio mais do que especial, um episódio épico? Sim, sabe por quê? Hoje você vai conhecer, caso você não conheça, pelo menos a imagem dele, né? Talvez você conheça a voz. Estamos falando de Silvonei José Protes, ele que é conhecido como a voz brasileira do Papa. Isso mesmo, ele que já conviveu com 3 papas, vai compartilhar conosco a sua experiência diretamente de Roma. Silvonei José, ele que é o diretor do Departamento para a Língua Portuguesa da Rádio Vaticano e portal Vatican News. Doutor em comunicação, enfim, tem um currículo extenso, mas esta grande característica dele de ser a voz do Papa entre nós. E ele que realiza de forma brilhante esta missão confiada a ele por Deus. Silvonei, eu estava com saudade, é uma alegria muito grande falar com você e eu gostaria de saber primeiramente, né, como nós estamos conversando aqui diretamente do Paraná, como um paranaense da cidade de Guarapuava foi parar aí no Vaticano há mais de 30 anos. Obrigado pelo convite, é uma alegria falar com você também. O tempo passou, né? Agora a gente se encontra através dos meios de comunicação. Fantástico isso. Pois é, um paranaense que vem nadar em outros mares, no mar Mediterrâneo, vamos dizer. Pois é, eu estou no Vaticano já há 33 anos. Eu vim para fazer um curso, naquele tempo eu estudava ainda, depois voltei para o Brasil e fui depois surpreendido com uma chamada telefônica do padre Romualdo Pelaquim, que foi quem me levou para trabalhar na Rádio Aparecida, em São Paulo, quando eu era jovem, tinha 19 anos. O padre Romualdo simplesmente disse: eu estou assumindo a Rádio Vaticano e gostaria de saber se você gostaria de trabalhar comigo também aqui no Vaticano. Bom, a minha ideia, a minha vida era outra, tinha todo um caminho diferente e aceitei, então, por 6 meses. 6 meses para terminar o que eu estava fazendo, um curso. Eu falei, eu aceito. Por 6 meses, e outro era final de 1989, no ano 90 nós tínhamos a Copa aqui na Itália, e falei, bom, será um bom momento também para seguir na Copa do Mundo, né, de estar presente, e a gente transmitiu, inclusive, a Copa do Mundo. E de 6 meses, virou mais 6 meses, são 33 anos. Olha, o tempo passa, em mais de 3 décadas, quem tinha colocado aí de início uma proposta de apenas 6 meses e agora já são mais de 30 anos. E ao longo desses mais de 30 anos, né, Silvonei, você teve a graça de conviver com 3 papas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar melhor nesta questão, mas o que todo mundo quer saber, claro, logo de início, como é para você ter essa responsabilidade tão grande de ser, né, carinhosamente chamado de a voz do Papa no Brasil e para a língua portuguesa em geral? Pois é uma responsabilidade, isso sim. Você conhece perfeitamente o nosso trabalho aqui, sabe quanto a gente corre, e nessa correria vem a palavrinha que é responsabilidade. É um orgulho, naturalmente, para mim, mas é um orgulho muito pequenininho, porque eu sei que não mereço tanto, ganhei na minha vida tantas coisas, os dons que Deus me deu, portanto o merecimento meu é zero, tudo pertence a Ele. E espero e procuro todos os dias utilizar da melhor maneira possível a minha voz, o meu pensamento, o meu coração, a minha emoção, para fazer essa ponte, né, entre a capital da catolicidade e a nossa realidade local, das nossas igrejas locais. Tenho a alegria de ser um pouco a voz do Papa, porque faço as transmissões, e eu recordo quando encontrei uma vez nosso Papa Bento XVI, que já está no céu, já tenho certeza, quando me apresentaram para ele, falaram, olha, o senhor tem a voz desse rapaz, eu gostei porque chamaram de rapaz, desse rapaz lá, no Brasil, na América Latina. Ele olhou para mim assim, e disse, né, grazie, né, muito obrigado. Eu falei, Santita, é meramente um honor. Ele olhou assim, a tua voz é bem melhor do que a minha, continue. Então, para dizer, sabe, então a gente tem uma responsabilidade muito grande
E essa responsabilidade vem com o passar do tempo, que só aumenta, porque o nosso trabalho aqui, o nosso trabalho dentro da nossa realidade é de doação total. Você sabe que nós não temos tempo para nada. Quer dizer, não tem tempo, eu trabalho de segunda a sexta. Não. Aqui é um itinerário cotidiano, porque tudo acontece, tudo passa por Roma, né? Basta você pensar nesse momento em que nós temos hoje o nosso querido Papa Francisco, né, que se encontra nesse momento no Hospital Gemelli, né? Então você pode imaginar quantas pessoas nos procuram, quantas pessoas querem saber como é que está o Papa, enfim, tudo aquilo que possa chegar na realidade das casas dos nossos amigos brasileiros. É uma loucura, uma correria total, né? Inclusive, aqui nos bastidores, antes de nós começarmos a gravação, depois você vai ver, tá, Silvanei, quando você acompanhar e assistir esse podcast, que aqui por trás desse computador, por onde nós estamos nos falando, tem toda uma equipe, uma galera mesmo que está trabalhando, todo mundo está acompanhando essa gravação, e nós estávamos conversando, né? Eu falei, meu Deus, quando eu tive em Roma para a cobertura do Sínodo para a Amazônia, canonização da Irmã Dulce, que eu tive a graça de ficar bem pertinho do Silvanei, porque antes até então a gente trabalhava sempre nas coberturas das assembleias da CNBB aqui no Brasil, lá em Itaici, enfim. Eu estava exatamente falando aqui para os responsáveis, né, para o Anderson, para a Fernanda, que eu fiquei chocada de ver como você, Silvanei, conseguia dar conta de tantas coisas, o seu tempo todo ali na cobertura. Depois a gente foi lá visitar a rádio, o Vaticano, conhecer um pouquinho, você nos apresentou tudo ali, e na sequência você falou assim, Ana Nery, daqui a pouquinho eu estou indo para dar aula. E falando em toda essa correria, claro, eu quero saber também como o Silvanei, qual é o segredo para dar conta de tantas coisas. Sabe o que é, Nari? É que eu sou privilegiado no sentido de que eu faço o que eu amo. Tá? Então, o meu trabalho não é um trabalho. O peso de levantar cedo e dizer, meu Deus do céu, mais um dia, né, de fadiga. Não, é mais um dia de alegria. Né? E eu tenho um motto que se diz melhor do que ontem e pior do que amanhã. Né? E todo dia é dia de aula, dia de escola. Então, como é bonito você poder terminar o dia olhando para trás e aprendi alguma coisa, fiz alguma coisa, quem sabe mudei a vida de alguém, ajudei alguém. Então, é uma reflexão que a gente faz sempre. Eu faço e convido as pessoas a fazerem, mas por quê? Porque o cansaço no momento em que você encontra uma realidade como essa desaparece. Eu aproveito então para mandar um abraço quem está do outro lado aí também. Eu sei que quem trabalha na parte técnica não aparece, não vê, mas tem um trabalho enorme. Sem vocês, a gente não existe. Portanto, meu abraço e meu Para carinho. todo mundo aqui atrás, viu? Depois você vai ver também as imagens aqui. E eu fiquei muito encantada com essa forma como você respondeu aí, né, Silvana? Que quando a gente coloca amor em tudo aquilo que a gente faz, quando a gente ama aquilo que a gente faz e se dedica extremamente, isso não é um peso na nossa vida, é uma missão que a gente tenta cumprir e cumprir a cada dia melhor. E você se colocando sempre nessa condição aí de um eterno aprendiz. Bom, Silvanei, já são mais de 30 anos, como nós dissemos desde aqui do início da gravação do podcast, e ao longo desses mais de 30 anos, tendo passado, acompanhado de perto três queridos papas, eu sei que são muitas coisas, mas se você pudesse destacar assim algum momento especial do papado de João Paulo II, do Papa Bento XVI, agora do Papa Francisco, assim, resumidamente, o que você falaria um pouquinho de cada um ao longo desses 30 anos? Veja só, eu trabalhei com o João Paulo II durante 16 anos. Eu tive o privilégio de viajar com ele, de almoçar com ele, de ir na missa privada dele. Então, foi uma pessoa que a gente aprendeu a conhecer, não quando eu estava com ele, mas já desde quando a gente estava no Brasil, antes de ir para cá, né? Era um super-homem, vamos dizer assim, uma pessoa que veio para mudar o sentido da história, né? Porque sabemos da importância de João Paulo II para o leste europeu, para a nossa igreja, para as igrejas particulares no mundo inteiro. E também aquele ímpeto dele sair de Roma. Ele entendeu, através das suas viagens internacionais, foram mais de 100 viagens internacionais de João Paulo II, que ele precisava ir.
marcar, né? Marcar presença entre os fiéis, para marcá-los e reconhecer que a fé deles é a fé autêntica, né? Confirmá-los na fé. Isso entendeu perfeitamente o nosso querido João Paulo II. Eu recordo, por exemplo, uma vez, que é uma coisa bonitinha, quando ele apareceu a primeira vez, nós estávamos na sala das bênçãos, tinha um encontro que queria ter lá com, eu não sei que grupo era, e a gente estava transmitindo, e ele chegou pela primeira vez com a bengala. Ele tinha caído, né? Então, ele chegou com a bengala e começou a girar aquela bengala e dizia para nós ver: eu também sei fazer Charles Chaplin. E fazia aquilo porque todo mundo estava um pouco apreensivo, o Papa que vai entrar com a bengala, né? Primeira vez. E ele absolutamente era um homem livre, solto. A segunda coisa interessante que eu acho de João Paulo II, ele, a minha visão, naturalmente, é o homem que me ajudou, e eu creio ajudou muita gente a dar valor à oração. A gente dá oração, né? A gente reza, então, não, a oração no sentido específico, tá? Então, de parar, se deter diante do Santíssimo, né? De se entregar, aquela conversa intermitente que você tem com Deus. Então, a oração era um elemento central na vida do nosso João Paulo II. E eu, através das viagens que a gente teve, que a gente viu, nós pudemos perceber o quanto era importante na vida dele. Portanto, João Paulo II nos ensina, no meu entender, o valor específico da oração. Depois vem o nosso querido Bento XVI, que é uma continuação, vamos dizer, pela lei da inércia. O Bento XVI trabalhou mais de 23 anos com João Paulo II. Então, eram dois personagens que a gente aprendeu a amar e a caminhar juntos. E quando ele se torna, então, Bento XVI e Josef Ratzinger, ele, creio que é uma das coisas mais importantes do seu pontificado, além de, mais uma vez, acelerar no ecumenismo, era o valor da pertença à nossa igreja. Ele não queria os números dos católicos, mas a qualidade dos católicos, né? E digo uma coisa tão simples, que ele sempre dizia também: por que é que eu sou católico? Não basta dizer eu sou católico e não vou à missa, os sacramentos são coisas alternativas da minha existência. A minha pertença dentro da igreja é um grande leque, né? Então, ele nos ensinou o valor da pertença à igreja, de ser realmente católicos. E depois tivemos a surpresa, né? Ele que deixa a sé de Pedro e vem o nosso Papa Francisco, né? Um homem que era pertinho da gente, pertinho de casa, né? E traz todo o quintal do Brasil para cá, vamos dizer assim, porque é importante a gente recordar que é um latino-americano que vem trazendo tudo aquilo que é nosso, né? E ele, desde o primeiro dia, do primeiro Ângelus, quando ele fala do quê? Da misericórdia de Deus. Inclusive, ele dedicou um ano, né, especial, né, no Jubileu da Misericórdia. Mas todo mundo sabe da misericórdia de Deus. Não. O nosso Papa Francisco vem dizer que nós temos que recordar a misericórdia de Deus. Deus perdoa sempre, tudo e todos, mas nós temos que pedir perdão. É esse passo que nós esquecemos, né? Então ele veio nos trazer essa visão que nós temos do nosso bom Deus. E junto com isso, ele olhou do centro para a periferia, colocando a periferia no centro e olhando para quem? Para os deserdados, os descartados da nossa existência, e que são tantos. Então, fez viver, né, esse bolsão de pobreza que nós temos, seja espiritual que material, mas que precisam do quê? Do afeto, do carinho, da presença da igreja e o seu chavão. Igreja em saída. Não é sair para o meio da rua e ficar gritando, não. É caminhar junto. Nós estamos hoje no itinerário sinodal, da sinodalidade, de caminhar juntos. E para caminhar juntos eu tenho que conhecer quem está do meu lado. É Emaús, né? Eu vou ouvir o outro. A escuta é um elemento focal desse processo, desse itinerário. Então, são três papas com três visões, que eu digo,
de continuidade, mas cada um numa especificidade. A oração pertence à misericórdia. Tão lindo essa realidade que você trouxe do Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, que inclusive neste momento estamos orando muito por ele, pelo restabelecimento da sua saúde total. Ele que é um guerreiro, né? Com a saúde limitada, fazendo tudo que ele faz. E você tocou aí na realidade da igreja em saída, ele que trouxe tão forte esta realidade da cultura do encontro, você falou, né, de igreja em saída, de o pastor que vai ao encontro da ovelha, que tem esse cheiro de ovelha. O Papa Francisco realmente, assim, um Papa muito humano, muito próximo. Silvanei, outra coisa que nós estávamos conversando aqui também nos bastidores, inclusive eu peguei o celular, que eu acompanho muito ali as notícias pelo Vatican News, e bem no Instagram apareceu de novo aquela lembrança de um marco, né, do papado do Papa Francisco, agora durante a pandemia, nos últimos 2 anos, aquele momento do Santo Padre sozinho na Praça de São Pedro, e nós aqui no Brasil acompanhando a sua voz, a sua emoção, detalhando para a gente cada momento. Certamente foi também um momento muito emocionante para você, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho para nós como que foi viver aquela cena ali, narrando cada momento. A sensação era que o Papa Francisco estava sozinho, mas ao mesmo tempo a força da igreja ali por trás, orando com ele. Como foi para você vivenciar este momento? Bom, foi a Estácio Orbis, né? 27 de março de 2020. A gente tem que voltar com a memória no momento, não só naquele momento na Praça São Pedro, mas naquele período que nós estamos vivendo. O mundo entendeu o que significa medo. Começamos a ter medo um do outro, medo de tocar o outro, medo de falar com o outro, da presença do outro. Aquele vírus nos tirou, como nós brasileiros bem sabemos, nos tirou algo que é nosso, que é o aperto de mão e o abraço. Não tem nada mais brasileiro, talvez a saudade tenha alguma coisa para dizer, e nós ficamos com saudade de poder apertar a mão do meu irmão, do meu amigo e abraçá-lo. Né? E voltamos então àquilo que Francisco tanto nos falou do essencial. Né? O que sobra de tudo isso, senão aquilo que é essencial para a nossa vida? Eu podia ter, naquele período, né, um avião, um iate, carros esportivos, sem ter lugar onde descer, ancorar ou viajar. O mundo para. E o mundo parou naquela tarde, né, de 27 de março. Estácio Orbis, naquele dia, foi um momento único, e espero que seja único realmente e que não se repita, porque se vocês recordam, aquele dia choveu muito. Sim, Final da tarde, a Praça São Pedro estava molhada, continuava a cair uma pequena garoa, né? É como se o céu naquele momento chorasse, né, as lágrimas de sofrimento e dor de um mundo inteiro. E aquele homem vestido de branco, caminhando sozinho naquela rampa, que parece que não tinha mais fim para que ele chegasse, porque estava ao quebrado também, como se a dor do mundo estivesse sendo levada pelo nosso Papa. E quando ele chega no patamar, né, primeiro ele vai a Maria, né? O ícone Salus Populi Romani, que é o ícone da juventude, é o ícone que está presente na JMJ, vai estar agora em Lisboa, vai até ela. Né? Ela que nos dirige ao Filho. Né? Ela que nos impulsiona a pedir ao Filho. Mas ele vai pedir também, ajude, porque o nosso mundo, né, está passando por um momento terrível. E depois vai e se abraça ao crucifixo de São Marcelo. Esse crucifixo é muito famoso aqui em Roma, está na Via del Corso, na igreja de São Marcelo, que já foi utilizado séculos atrás, também por um outro Papa, para fazer uma procissão pelas ruas centrais de Roma para a cura também de uma outra epidemia. E 2 semanas depois, aquela epidemia tinha sido dissolvida completamente. E o Papa abraçou aquele crucifixo, ainda a água escorria por esse crucifixo, porque ainda chovia um pouco, o Papa abraçado, dizendo, eu entrego tudo, não tem mais, o que nós vamos pedir?
né? Nossa, eu tô E toda sabe o que arrepiada que aqui, muito muitos emocionada. e sabe o que que muitos jornais, para vocês entenderem também quanto o ser humano é polêmico por natureza. Muitos jornais criticaram o Papa, onde já se viu ele tirar da Igreja de São Marcelo esse crucifixo milagroso, como se chama, histórico, e colocar na chuva. Quer dizer, olha a sensibilidade das pessoas. Não entenderam absolutamente nada do que nos trouxe Francisco naquela tarde. E depois as suas palavras tocando, né, que nós estamos no mesmo barco, ou saímos juntos ou não saímos. Essa tempestade vai passar, mas como é que nós vamos sair dela? Piores ou melhores? E ele diz: certamente esperamos que seja melhores, porque nós não podemos sair iguais. E depois a conclusão, aquele momento em que Francisco dá a bênção urbi et orbi com o Santíssimo Sacramento, também única exceção. Né? E depois quase cai, inclusive, com o cibório, né? Porque era uma emoção que a gente podia sentir até nós. E naquele dia, antes de começar a transmissão, confesso para você que a minha ideia, eu falei, como eu vou fazer para que as pessoas que estão em casa rezem com o Papa? Porque não era eu que tinha que rezar, eram os meus amigos que estavam do outro lado que deviam sentir aquilo que o nosso Papa Francisco estava sentindo naquele momento. Qual era a ideia de tudo aquilo que estava ocorrendo no Vaticano naquele dia? E essa era a minha maior preocupação. Espero ter conseguido um pouquinho meu de ter feito isso. Se você conseguiu, você não tem noção. Você passou assim, realmente, era como se tivesse acontecido uma fusão de alma, né, entre você, o Papa Francisco, e você conseguiu simplesmente transbordar aquilo que estava na mente, aquilo que estava no coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Silvanei, a gente já vai caminhando aqui para a reta final. Eu sei que a sua agenda é bem lotada, você tem muitos compromissos, mas assim, eu quero te dizer que quando você vier aqui para o Paraná, a gente quer convidar você para conhecer a agência a D3 Comunicação Católica. Quero aproveitar e te agradecer aqui é, pela oportunidade quando você publicou aquela matéria no site do Vatican News, quando a AD3, né, foi a responsável, que criou o aplicativo do Beato. Foi muito importante para a gente, o retorno foi muito bacana ter saído esta matéria lá no Vatican News. Então a gente espera a sua visita pessoalmente aqui. Daqui a pouquinho eu tenho uma surpresa para você, aguarde aí, tá bom? E finalizando, Silvonei, você comentou lá no início que você tinha ido para Roma para fazer um curso, você não tinha pretensão nenhuma de ficar, aí apareceu o padre Pelaquim, que te fez uma proposta, você foi, ficou 6 meses, mas eu fica passando assim pela minha cabeça, talvez o sonho, talvez de não todos, mas de alguns comunicadores católicos, passe uma vez ou outra pela mente, nossa, será que um dia eu teria uma oportunidade de estar trabalhando, de ser um comunicador no Vaticano? Você não tinha nenhuma pretensão e isso aconteceu. Então, como um grande comunicador, e nós estamos aqui numa agência de comunicação, nós trabalhamos com comunicadores, com a comunicação em si, eu gostaria que você falasse um pouquinho, será que de repente o segredo é não criar muitas expectativas e deixar Deus conduzir este nosso processo, esta nossa caminhada profissional para ver onde ele vai nos levar? Você chegou longe. Eu vou fazer uma confidência para você. Eu nunca pensei em trabalhar em rádio, trabalhar em televisão, em comunicação, não. Eu queria ser médico. Você Né? queria ser médico? Eu queria ser médico, mas eu não tinha idade para. Porque eu estava em Guarapuava, eu tinha que fazer o vestibular em Curitiba. E minha mãe disse: não, não vai não. Eu tinha 15 anos, entrei na universidade com 15 anos. Então, falei: não, acabei ficando em Guarapuava e recebi um convite para trabalhar na rádio da minha diocese. Ali começou tudo. Na rádio da minha diocese, que eu tenho um carinho muito, mas muito grande por todos os meus amigos que me ensinaram. Depois fui para a Rádio Aparecida. Tá. Mas veja só, certa vez eu fui jantar com os meus amigos da embaixada, que me levaram num restaurante onde que cuidam, umas religiosas que cuidam desse restaurante. E depois, na hora de pagar, eu levantei, eu fui até ao caixa e tinha uma senhora, eram duas religiosas, uma mais jovem e outra mais idosa.
E ela me olhou assim, você é o Silvonei José, né? Eu falei, sim, muito prazer. Ela falou, mas ela, cara dura. Não. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não, o, você não tem nenhum merecimento. Assim duro. Isso é dom de Deus. Então, não tem nenhum merecimento. Faça o teu trabalho. E basta. E foi embora. Caramba. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas eu não falei nada, eu não tinha nem cumprimentado ela, né? Daí eu perguntei, falei, mas eu falei alguma coisa errada? Não. Se ela falou com você, é porque ela gostou muito de você, porque ela não conversa com ninguém. Falei, que Uau. coisa boa. Não, mas é para dizer. Então, eu não tenho nenhum merecimento. Sei disso. Absolutamente nenhum merecimento. Porque eu queria a minha vida tudo ao contrário. E vim para cá para ficar 6 meses e é uma vida que eu estou aqui. Tenho uma responsabilidade? Sim. E o que eu digo para quem começa, quem gosta? É, veja só, o Papa uma vez falou para nós, foi o primeiro encontro com a imprensa, falo de Papa Francisco, na grande sala Paulo VI, em que ele falava, né, da belíssima missão, não falava de trabalho, falava de missão do comunicador. E a grande missão do comunicador é transmitir a beleza da verdade. Se você sai disso, você não vai conseguir apagar aquele desejo que você tem dentro. Porque, naturalmente, o que acontece com o comunicador, com as pessoas que fazem comunicação? No seu pequeno mundo, ou no grande mundo, aquele que seja, você vai ganhar uma notoriedade. Mas a sua notoriedade vai vir ou negativa ou positiva. A positiva é porque você está comunicando a verdade e as pessoas te reconhecem. E nós temos a confiança como o elemento principal de um comunicador. Porque quando a Ana fala, eu sei que ela está falando a verdade. Eu não preciso de consultar se é verdade, porque eu acredito. Isso chama-se credibilidade. A credibilidade que você tem e que você constrói ao longo dos anos. Basta uma casca de banana para jogar você por terra. Às vezes, a casca de banana ajuda. Eu fiz uma vez uma conferência para uns jovens na Sicília e o nome da minha conferência era justamente esta. Bendita casca de banana. Porque é ela que nos derruba. E aí eu tenho a oportunidade de me levantar ou de ser ajudado para levantar. Não sou mais eu. O egoísmo termina ali, no chão, na casca de banana. Mas isso é uma outra coisa. Mas eu digo isso para que as pessoas possam, e para você que quer entrar no mundo da comunicação, entender que a comunicação é relação. Eu defino a comunicação como um método de relação. Quando eu falo com você, quando você fala comigo, nós estamos criando relação. E quando eu crio relação, significa que eu estou tocando as cordas do seu coração. Nossa, E tocar as cordas do coração é justamente isso, criar relação. Então, para você que está aí, a beleza da verdade é um bom instrumento para que você seja um grande comunicador. Silvanei, antes da sua mensagem final, eu preparei para este momento. Eu quero convidar todo mundo que está aqui atrás dos computadores. Você vai ter a graça de pelo menos visualizar aqui pela câmera esta equipe que não está 100%, digamos 90%. Pessoal, vem aqui atrás. Fernanda, o Anderson e o Oi! Anderson. A Fernanda e o Anderson são o casal responsável aqui pela D3. O pessoal tá vindo, tá? Só para eles darem um oi para você. O Guto, que tá cuidando aqui de toda a parte técnica. O Eduardo, Isabela. Rafa, coloca a carinha aqui, o Rafa. O Matheus, e tem mais gente que trabalha em home office. Então a gente queria dar uma salva de palmas por esta aula que você deu para gente hoje. Não! Palmas a vocês! Não, Palmas a pessoal tá dizendo aqui vocês! que são seus fãs. Oi! E eu de vocês. Ver os jovens que estão fazendo comunicação é fantástico. Isso sabe o que significa? É. Esperança. Vocês são esperança, futuro. Vocês são esperança. Portanto, tomem esse caminho, porque vocês são esperança. E não, o Papa nos diz tantas vezes, não deixem roubar essa esperança que vocês têm. Esse olhar, esse brilho que tem nos olhos e no sorriso de cada um.
Deus abençoe vocês. Que mensagem linda. E agora, Silvanei, para todo mundo que está assistindo, não só aqui no Paraná, porque esse podcast vai além mundo, né? A sua mensagem final, já para a gente encerrar este bate-papo tão especial. E claro, né, te agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade em meio à sua correria que é tão grande. Bom, a minha mensagem é a mensagem para dizer que vivam a vida com um sorriso nos lábios. Vejam só, a dor é individual, o sorriso é coletivo. Portanto, quando você sorri, os outros vão sorrir com vocês. Aquilo que vocês fazem, tornem as pessoas felizes. Nós temos um mundo muito judiado para que a gente não sorria mais. Deus abençoe vocês. Amém. Silvanei, um grande abraço e a gente espera você um dia aqui em Londrina, quando você vier a Guarapuava, para vir tomar um cafezinho com a gente. Deus te abençoe muito, muito, te conceda muita saúde para você continuar nesta missão aí tão linda, sendo a voz do Papa para todos nós. Um abraço bem forte de todos nós. Um abraço especial para vocês e um abraço dele para vocês também, tá? Nós recebemos esse abraço. Tchau. Ok. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.